Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de agosto, hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Amados irmãos e irmãs, sempre na primeira sexta-feira do mês, nós somos convidados a refletir sobre, então, a memória do Sagrado Coração de Jesus. Mas eu gostaria também de refletir no dia de hoje um pouquinho sobre um padre francês que tem um amor todo especial pela Santíssima Comunhão, a Santíssima Eucaristia. Ele se chama São Pedro Julião Aymar. Então, que o Senhor nos ajude, a exemplo deste grande homem, a exemplo do humilde coração de nosso Senhor Jesus Cristo, amar e servir o povo de Deus com a nossa vida, com o nosso ser. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato, amados irmãos e irmãs, da memória de São Julião Aymar, que diz: Pedro Julião nasceu na França em 1811 e lá faleceu em 1868. Foi membro da Congregação dos Maristas. Como presbítero, exerceu frutuoso ministério em favor das crianças e dos jovens. Viveu profunda experiência eucarística. Deixou os maristas para fundar a Congregação dos Sacerdotes do Santíssimo Sacramento e as Servas do Santíssimo Sacramento, uma ordem terceira para leigos e a Associação dos Sacerdotes Adoradores. A seu exemplo, busquemos compreender cada vez mais o valor e os benefícios da Eucaristia. Nós podemos, sem medo algum, amados irmãos e irmãs, unir estas duas realidades que hoje o Senhor nos concede. A graça de celebrar na primeira sexta-feira do mês a missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus e esta profunda espiritualidade de São Julião Aymar sobre a Eucaristia. Então, que o Senhor nos conceda a graça de viver este grande mistério, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, do apóstolo São João, de reclinar a cabeça sobre o coração eucarístico de Jesus. Que a graça da Santíssima Comunhão Eucarística nos permita nos aproximar cada vez mais do Sagrado Coração de nosso Senhor. A oração coleta para a memória de São Julião Aymar diz assim: ó Deus, que destes a São Pedro Julião Aymar um amor admirável pelos sagrados mistérios do corpo e sangue do vosso Filho, concedei na vossa bondade que mereçamos saborear o mesmo alimento que ele encontrou
nesse divino banquete. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, que acabamos de ouvir, é o capítulo 13, então, a conclusão praticamente do discurso em parábolas. E Jesus, quando ele concluiu, os seus ensinamentos, ele retornou para a sua terra, Nazaré, e pôs-se a ensinar na sinagoga. E enquanto ensinavam, todos os que o conheciam ficaram admirados e se perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isto? E ficaram escandalizados por causa dele. Primeiro, há aqui uma questão, que nós precisamos sempre refletir sobre a família de Jesus. Quem é a família de Jesus? A família de Jesus é família mais íntima. José, Maria e Jesus como fruto do Espírito Santo que se encarnou no ventre da Virgem Maria. São José e a Virgem Maria são os pais de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles mantiveram esta graça, então, de guardar e preservar a virgindade. São José era o guardião da virgindade da Virgem Maria, e é o que nós professamos enquanto igreja, virgindade perpétua. Maria era virgem antes, se manteve virgem durante e depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se ela é virgem, logo não tem outros irmãos. Como entender esta fala? Na época de Jesus, um dos argumentos, ou melhor, uma das possíveis compreensões que nós podemos ter, é que no contexto de nosso Senhor Jesus Cristo havia muitos parentes. Eram comunidades constituídas por clãs familiares. E muitos que ali estavam, de fato, pertenciam à família sanguínea, vamos assim dizer, a família de Nossa Senhora, enfim, faziam parte da família, mas não eram irmãos. Poderíamos chamá-los de primos, mas para o judeu não tinha naquela época um termo para designar primos. Então, Tiago, José, Simão e Judas. Qual Judas? Judas Tadeu. Judas Tadeu é primo de Jesus. E os outros nomes? Não podemos dizer ao certo, mas, amados irmãos e irmãs, é claro que nós temos compreensão de que os discípulos também eram considerados irmãos do Senhor, que viviam seguimento, que procuravam anunciar. Então, todos nós, enquanto discípulos de nosso Senhor, somos discípulos, servos do grande mestre de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também somos irmãos dele. E nele e por ele somos filhos de Deus Pai. Então, que esta graça da família de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo diz, aqueles que fazem a vontade do Pai são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, e possamos nos fazer família de nosso Senhor, uma família que vai para além da sanguinidade, do sangue, da consanguinidade. E o povo não queria acreditar, os que eram mais próximos não acreditavam, tinham dúvidas, como é possível, nós convivemos, ele cresceu entre nós, de onde lhe vem tanta sabedoria? Jesus então diz, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não faz ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Olha então essa incredulidade dos corações, que muitas vezes também nós vivemos. Olhar hoje para esta memória do Sagrado Coração de Jesus e também de São Pedro Julião Aimar, e ele que nos convida a ter esse amor pela Eucaristia, é estar de fato diante do Senhor e pedir que a presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo aquebrante este nosso coração incrédulo, difícil de crer, lento para crer e resistente para acreditar,
para que possamos assim, amados irmãos e irmãs, nos unir cada vez mais ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que São Julião Eymar interceda. São Pedro Julião Eymar interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.